Boa noite a todos os nossos telespectadores. Hoje, nesta noite, uma terça-feira, dia 26 de outubro de 2021, da Era Vulgar. Eu não friso as datas dos programas porque eles vão ser ouvidos em qualquer tempo e qualquer era. E o que estou falando aqui serve para qualquer momento e talvez vai servir daqui a 100, 200 anos ainda. Porque até nós mudarmos os nossos paradigmas sobre a religião e como interpretamos o mundo espiritual, a dimensão imaterial, ainda vai longe. Nós nem começamos a interpretar a dimensão imaterial. O que estudamos a dimensão imaterial até hoje são pelos dogmas. Vamos colocar o nosso copo de água aqui. Ao final do programa, nós vamos orar e fazer radiações nessa água. Você também pode colocar aí um copo de água. Sempre que for escutar nosso programa, coloca um copo de água, pede para alguém trazer um copo de água, coloca aqui. No final, vamos fazer imposição de mãos e vamos purificar, benzer, tornar essa água melhor para que possamos tomar. Você pode botar em outras garrafas com mais água. E o que sobrar pode botar numa planta, em algum lugar, que vai melhorar a outros seres. Tá bom, meus irmãos? Vamos à nossa oração de todos inícios de programa, pedindo a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores, nossos mentores espirituais do Templo Espírita Fé e Amor, a bênção para essa noite e que eles nos deem as palavras certas para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nosso Criador, Deus único, Deus maravilhoso, Deus de todos nós, meu Criador. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe nesse programa, que nos dê a palavra certa, que nos oriente, que nos dê aquilo que os nossos telespectadores precisam, de conhecimento, de melhoras, para que possamos seguir na tua caminhada, na nossa caminhada em tua direção, Senhor. Nós agradecemos aos mentores espirituais do Templo Espírita Fé e Amor. Que assim seja. Amém. Bom, em todo início de programa, muitas pessoas estão vendo aqui pela primeira vez, outros já viram, mas eu vou sempre reprisar algumas coisas que são as quebras de paradigmas que nós temos religiosos hoje. Tem muitos, mas eu vou colocar alguns aqui. Devemos ir na fé pela razão, não mais pelo dogma. Se vocês quiserem saber o que é dogma, podem procurar lá no computador lá. Então, a fé deve ser pela razão, pela consciência, pela inteligência, não mais pelo dogma religioso. A crença é a certeza da existência do Criador. Na fé pela razão, nós vamos na crença, na fé e na certeza da existência de Deus, do Criador de todas as coisas. Aquele que criou nós, que criou todos esses planetas em todo o universo, em todos os universos. Eu vou pedir desculpa, que hoje estou um pouco gripado, mas não posso deixar de fazer o programa. Em outras oportunidades, terei outras pessoas que vão, talvez, também trabalhar com nós no programa, e essas pessoas, no dia que alguém não estiver bem, essa substitui a outra. Porque nós devemos criar alguma coisa que podemos ser sempre substituídos. Quando você criar alguma onde você é tão importante que não pode ser substituído, aquilo já não existe mais. O Templo Espírita Fé e Amor é apenas o princípio do início, do começo de uma nova era na humanidade. Isso mesmo. O que vocês estão vendo aqui nessa noite é o início do conhecimento da dimensão imaterial. Uma nova visão sobre o conhecimento da dimensão imaterial. Então, através da fé pela razão, nós vamos na crença e a certeza da existência de Deus, do Criador de todas as coisas. Outra coisa, se Jesus disse que a vida é eterna, como é que tem a morte? Ou as pessoas não acreditam em Jesus?
Isso é uma pergunta. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. É uma pergunta que fica. Nós temos duas dimensões, a material e a imaterial, ou da matéria e da espiritual. Aqui no Templo Espírita Fé e Amor nós dissemos que existem duas dimensões, a material e a imaterial. Certo? E que nós devemos estudar as duas cientificamente. Assim como estudamos a dimensão material, também devemos estudar pela razão a dimensão imaterial, ou a dimensão espiritual. Vamos abrir o nosso livro dos Espíritos em algum lugar aqui. Para Deus nos dizer alguma coisa, nossos espíritos e mentores espirituais do Templo Espírita Fé e Amor. Bom, abrindo uma parte aqui, acho que fechou bem com o que eu falei por último. Corpo físico e corpo espiritual. Libertação da alma. Corpo físico e corpo espiritual. O sonâmbulo vê, ou mesmo tempo em que seu espírito e o seu corpo físico são, por assim dizer, dois seres que lhe apresentam a dupla existência, a espiritual e a corporal, ou ele confunde o corpo físico com o corpo espiritual, perispírito, devido às ligações que os unem. O sonâmbulo nem ele fale de si como se falasse de outra pessoa. Isso ocorre porque ora é o seu corpo, o ser corporal quem fala ao ser espiritual. Ora, é o ser espiritual quem fala ao ser corporal. Então nós somos feitos de duas partes, das duas dimensões. Tudo que comanda o plano material é a dimensão imaterial. Essa minha matéria, esse corpo físico que estou usando nessa existência, com esse espírito que está aqui, ele está atuando na matéria e transformando muitas coisas que já fiz. Muitas coisas eu fiz no plano material através do meu espírito, com a inteligência que Deus me deu, com as coisas que Deus me deu, e fazendo as coisas corretas. Então corpo físico, material, animado pelo corpo espiritual, atua na matéria. Assim é em todos os planetas. Em tudo do nosso planeta e em todos os planetas. A matéria não se mexe sozinha, ela precisa do plano material, do plano espiritual para movimentar o plano material. Tá aqui. Então, quando a pessoa é sonâmbula, ele está com o corpo físico e ao mesmo tempo ele está agindo pela parte espiritual. O sonambulismo e o conhecimento. Em cada uma de suas encarnações, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência. Por estar encarnado em matéria excessivamente grosseira, que é o que ainda estamos hoje, nossa matéria ainda é excessivamente grosseira, ele esquece em parte esses conhecimentos, mas como o espírito, ele nunca os esquece. Essa é uma coisa que nós temos falado muito aqui. Na ressurreição ou na reencarnação, que a encarnação de hoje é como a ressurreição antigamente. Quando Jesus voltou, ele se materializou no antigo corpo físico dele, mas ele era espírito, ele não era matéria. Com aquela evolução daquele espírito, ele podia se materializar como espírito na mesma matéria. A matéria não vai para o lado espiritual, a matéria fica sempre na matéria, porque a matéria fica na matéria. Não existe caminhão de mudança lá para o plano espiritual. Tu nasce sem nada e vai sem nada. Toda a tua vaidade e ignorância fica aqui. Todos os teus bens materiais, as tuas coisas, ficam aqui. Aliás, a ignorância, as coisas vão contigo lá para o outro lado. Então, o espírito não esquece nunca a sua evolução. Ele continua, ele pode não progredir.
mas também não vai regredir. Ele tem que voltar e aprender tudo de novo. Isso aqui é como o colégio. Tu rodou no 3º, 4º ano, vai ter que voltar, aprender toda a matéria, vai estudar toda a matéria de novo, até que um dia tu aprenda e possa passar para o nível superior. Enquanto você não aprender, vai continuar a voltar. Então, se você não se melhorar, se você não evoluir e não progredir, você vai voltar a sofrer a mesma coisa. E vai sofrer. Sofre rico, sofre pobre. Nós temos aquele príncipe lá da Inglaterra, cara poderoso e rico, filho da família lá, neto da rainha, não se sentiu bem. Tinha problemas vivendo na realeza. Aquele espírito preferiu morar lá, nos Estados Unidos, etc. Não se acertou na realeza, tinha problemas. Então acho que só o dinheiro vai resolver os problemas. Não, o nosso problema é espiritual. Quando o espírito tem problema ou não se acerta naquela situação, ele vai buscar outras situações. Mas Deus, a sabedoria, coloca nós sempre no lugar correto para aprendermos. Sempre. Eu tenho uma vida bem sofrida, acredito eu. Mas hoje, eu entendendo um pouquinho mais, eu agradeço a Deus pelos ensinamentos. Aprendi muito, muito, muito. Muito sacrifício, muita dor, mas é assim que Deus nos melhora. Eu precisava passar isso. Eu pedi para ser assim. Então, o Espírito nunca esquece dos seus ensinamentos. É como um compartilhamento lá no HD. Se você for ali, vai ver que o seu HD tem vários compartilhamentos. Tem um que é para os programas e tem outros que é para os arquivos. É assim, é o nosso HD do nosso espírito. Nós só inventamos e copiamos aquilo que já conhecemos lá do outro lado. É por isso que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e às suas capacidades intelectuais. Assim, a inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando acordado, não nos permite julgar previamente os conhecimentos que ele pode revelar quando estiver no estado de lucidez, ou melhor, de consciência expandida. Quer dizer, tem sonâmbulos que têm uma inteligência superior à sua quando acordado. E não tem como nós entendermos isso. Quando foi escrito o Livro dos Espíritos e a codificação espírita aflorou, é porque tinha as mesas girantes. Se você não conhece a história das mesas girantes, vai estudar ali. Busca lá no YouTube, no Google. Agora tem essas informações, estão todas a nossa mão. Por que isso tudo? Porque o Criador liberou para a nossa evolução. Tudo isso que está aí é para a nossa evolução. A partir de agora, nada mais será como antigamente. Tanto é que as redes sociais só estão mudando todo o comportamento das pessoas. A antiga mídia que detinha o poder e a manipulação já não tem mais hoje. As redes sociais dominarão o mundo e a informação. Eu já não assisto mais TV aberta. Eu assisto a alguns canais fechados e vou para as redes sociais me informar com a informação que eu desejo e que eu quero. Espiritual, material. Como é que se dá a nossa evolução? Como é que nós, nesse momento, neste tempo humano, como é que nós podemos evoluir e chegar mais perto do Criador? Como é que podemos fazer isso? Bom, como nós podemos fazer? Através da inteligência e do conhecimento. O que é a inteligência? Por isso que o Templo Espírita Fé e Amor é um templo específico para o conhecimento, para a instrução. Não existe coisa melhor que pode ser doado para alguém que não seja
a educação, a instrução e o conhecimento. E como é que nós chegamos perto de Deus? Através do nosso conhecimento. Para nós chegarmos a ter esse conhecimento para se aproximar do Criador, nós temos que estudar tanto a parte material quanto a imaterial. Ou a dimensão material e a dimensão imaterial. Ou o mundo material ou o mundo espiritual. Né? Então é isso que funciona. Você vai ter que estudar. Procure estudar cosmologia, DNA. Como que acontecem as coisas. Observe os passarinhos, observe as aves, observe os animais. Até uma formiga observando, a gente vai conhecer como Deus é perfeito. Como que aqueles animais estão programados na sua vida para fazer aquilo. E a inteligência de fazer aquilo, o conhecimento de fazer aquilo. E assim como nós estamos melhorando nosso conhecimento, os animais também estão evoluindo e progredindo. Os animais não são a mesma coisa que eram no passado. Hoje nossos animais são muito mais inteligentes que os animais do passado. Então o sonâmbulo nunca esquece. Quando ele tiver sonâmbulo e informar inteligência superior à sua, quando estiver acordado, é porque ele está com a inteligência expandida. Ou seja, ele está usando, acessando mais a sua memória espiritual, que está guardada lá disponível para ele quando precisar. Dependendo das circunstâncias e do objetivo que tenha em vista, o sonâmbulo pode retirar esses conhecimentos de sua própria experiência, da clarividência sobre as coisas presentes e dos conselhos que recebe de outros espíritos. Pode também utilizar-se do conhecimento do seu próprio espírito, se esse for o mais ou menos evoluído, para dizer coisas mais objetivas. Não conheço pessoas sonâmbulas. Mas aqui está dizendo que assim como ele pode estar no sonambulismo e estar recebendo mensagens, assim como a gente está aqui. Os espíritos, os encarnados que fazem as psicografias, eu já fui várias vezes no Centro Espírita Perseverança em São Paulo. Se vocês quiserem ver um centro espírita poderoso, é o Perseverança São Paulo. Uma vez eu estava lá, eram 10.000 pessoas na casa e 2.000 trabalhadores, todos de branco. Eu orei e agradeci a Deus pela oportunidade de estar ali. Eles têm 23 tipos de trabalho na casa. E um dia nosso templo espírita Fé e Amor também será grande até a necessidade que nossos espíritos mentores espirituais desejarem. Ainda não conseguimos tirar da parte virtual para a parte física do templo espírita. Mas assim que nós conseguirmos fazer isso por causa da pandemia, nós já tivemos 2 lugares prontos para iniciar os trabalhos e a pandemia não deixou. Mas tudo tem seu tempo e a sua hora. Se foi assim, assim seja. Quem sou eu para questionar as coisas da criação ou dos espíritos superiores? Eu só aceito. Estou pronto, em condições de fazer aquilo que os espíritos superiores desejarem. Porque o templo espírita, Fé e Amor já está pronto no plano espiritual há muitos anos. Nós estamos só tirando ele do plano espiritual para o plano material. As pessoas que virão nos ajudar nessa empreitada serão pessoas extremamente abençoadas e de grandes conhecimentos. De grande conhecimento. As pessoas que virão nos ajudar são de grande conhecimento e de grande inteligência espiritual. No plano espiritual, aqui da matéria, ninguém é maior que o outro e ninguém é melhor. Eu já fui em centro espírita onde as pessoas mais antigas se consideravam melhores que os outros. E nos olham diferente. Eu posso chegar amanhã num centro espírita lá. E passar 10 anos, 20 anos. Mas chegar uma pessoa com muito mais acesso ao plano imaterial, à dimensão espiritual. Pode ser melhor ou não. Cada um tem o seu momento. Então ninguém é melhor que ninguém.
Se você trabalha em centro espírita há muitos anos, não questione a inteligência. Não faça as coisas como faziam nesse centro espírita, que os mais antigos subjugavam a inteligência dos mais novos. Outra coisa que eu questiono muito no centro espírita é o seguinte: o centro espírita abre de tal hora a tal hora. Muito bem. Por que não tem um espaço aberto o dia todo para quem necessitar fazer suas orações ali? Aonde existe o plano material mais preparado naquele local para receber esses espíritos encarnados que estão precisando de apoio. Por que o centro espírita tem que abrir só na hora que eles querem? A igreja católica fica aberta o dia todo. Se você quer chegar a qualquer hora lá, você pode ir lá orar. Até às 20 horas, às vezes, a nossa igreja da matriz do centro de Porto Alegre está aberta. Por que ali eles deixam aberto? Para orar? Por que o centro espírita não faz isso? Eu questiono isso. Esses administradores, presidentes de centro espírita, não evoluíram. Vão ficar 200, 300, 500 anos e não vão evoluir nada. Está aqui no Livro dos Espíritos. A oração é o principal contato do homem com o Criador. É através da oração que tu pede. Está aqui. Para que serve a oração? A oração serve para pedir, a agradecer e a louvar ao Criador. Eu pergunto e questiono: no centro espírita, quando é que é feita oração aí no centro espírita? Eu já andei em quase todos os centros espíritas de Porto Alegre. Eu nunca vi. Vamos orar agora nesse momento. Não vejo isso. Por que não tem oração no centro espírita? Se diz no Livro dos Espíritos que a oração é o principal momento. E é ali, naquele local, onde os espíritos superiores estão juntos ali, os espíritos superiores, prontos para ajudar aqueles que orarem e pedirem. Agradecer, louvar a Deus. No Perseverança em Porto Alegre eu vi louvor. Eles têm uma harpa. Por isso que esse programa inicia com um louvor. Que chama-se, o hino 340 da harpa cristã. É o nosso hino, do nosso centro espírita. No nosso templo espírita. Um dos tais. Eis que surge um povo forte e revestido de poder. Nós somos o povo forte que surge. Não somos o que dizem os falsos profetas. Nós somos apenas e trazemos apenas um pouquinho mais do conhecimento das coisas de Deus, da criação e do poder de Deus para nós. E eu peço, quando você estiver em uma situação difícil, ore e peça. É a sua oração com fé é que você vai conseguir. Se você pede sem fé e sem acreditar em Deus, Deus não vai te dar. Deus dá quando você merece, se você trabalhar para aquilo. Muitas pessoas hoje da nossa sociedade querem receber sem ter mérito de receber as coisas. Muitos pais dão as coisas para os filhos sem ter méritos. Esse é o grande problema da nossa sociedade. Todos nós devemos ter mérito para receber aquilo que ganhamos. Quando você doa para o seu filho as coisas sem mérito, você está prejudicando o crescimento dele ou de qualquer ser que você faça isso. Nós devemos saber educar os espíritos que nos são legados como os filhos, netos e as nossas gerações futuras. Nós devemos fazer as coisas certas, dar para os nossos filhos, para os nossos netos, aquilo que eles têm direito. Então é complicado e ao mesmo tempo é muito simples. Muitos pais dão as coisas para os filhos para que os filhos não sofram. Ah, meu filho vai sofrer, isso aí ele vai penar. Mas não é para o filho não penar, é para ele se sente mais, sofre mais que o filho às vezes. Na nossa época e no nosso tempo, não existe evolução sem sofrimento.
O que nós chamamos de sofrimento, na verdade, é aprendizado. E só vamos evoluir também o dia que entendermos que esse sofrimento é aprendizado. Então, quando tu está sofrendo, sabendo que é aprendizado, esse sofrimento ele fica aí 50% mais leve. Não, peraí, isso é um aprendizado. O que eu devo aprender com este sofrimento, com esta passagem difícil da minha vida? E aí você vai aprendendo as coisas. Tudo o que nós fizermos por ação e por omissão é crime aqui no nosso plano material e é crime também no plano espiritual. Tudo que tu faz de mal e tem efeitos para outras pessoas, aquele mal que você fez para a pessoa e para os demais, soma na sua conta. Vai somar na sua conta bancária da vida. Tudo o que você faz de bem para alguém e repercute nos outros, vai cair na sua conta bancária. E quando você faz o bem para alguém que não merece, que ele precisa sofrer, mas você quer ajudar, e a pessoa continua errando e você continua apoiando e dando. O que é isso? Temos que aprender. Para pensar nisso. Eu não vou explicar isso, porque se der tudo mastigado, não vai estudar. Este programa, este Templo Espírita Fé e Amor, é para fazer como fazemos na faculdade, na escola. Nós levantamos as perguntas e temos que procurar, estudar. Os livros estão aqui, ó. Os livros da codificação espírita você vai entender para o nosso tempo e o que nós precisamos saber, você vai saber em uns 70%. Agora, se você não ler, não se instruir e querer que tudo caia na sua mão, de mão beijada, as respostas toda prontinha, e você não pegar o livro para estudar, não pegar um livro para se esclarecer e evoluir, você não vai evoluir. Porque o meu conhecimento, o meu momento de conhecimento, de estágio de aprendizado é um. Cada um tem o seu. E é pelo seu conhecimento, é pela sua razão, pela sua busca do conhecimento é que você vai evoluir. E você evoluindo no conhecimento das coisas materiais, das coisas imateriais, é que você vai se aproximar do Criador. É assim que nos aproximamos. O sonâmbulo, quando está em uma fase de sonâmbulo, ele acessa melhor a informação que tem lá das suas vidas todas. E até de outros momentos futuros, etc. Porque ele pode estar em contato com os espíritos superiores ou até espíritos ruins. Depende do momento de cada um. Então, temos que fazer as coisas bem certa. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu não vou estudar esses livros, eu não vou procurar isso aí, essas coisas aí. Não tem problema nenhum. Você tem o seu livre arbítrio. Um dia você vai ter que fazer. Um dia você vai ter que evoluir. A vida não é só o que nós enxergamos. A vida é milhões de vezes, trilhões de vezes mais do que nós conseguimos entender hoje. Quando eu comecei a estudar Cosmos, tem 2 filmes de Cosmos no Netflix, no YouTube. Tem um de 73 com Carl Sagan e tem um outro depois, não lembro o nome do ator, que foi um discípulo de Carl Sagan. E ali nos mostra a grandeza do universo, do que nós temos conhecimento hoje. De 1973, hoje a gente tem muito mais conhecimento, naquela época nem existia o telescópio Hubble. Se você for ali ver todas as coisas que existem no universo, a perfeição que existe, o nosso corpo físico é uma perfeição tão grande que o DNA nosso tem os ácidos
que se movem dentro do núcleo da célula, lá no DNA, na parte mais ínfima da célula. É os mesmos movimentos que acontecem no universo, com os planetas. É o mesmo movimento. É o movimento dos planetas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso para nós, nos dá sempre aquilo que precisamos. Eu agradeço a Deus cada minuto, cada instante da minha vida, pela inteligência. Eu tinha 5 anos de idade quando eu soube desse hino. Eis que surge um povo forte e revestido de poder. Eu nunca entendi o porquê. Hoje eu sei o porquê desse hino. Muitas passagens da minha vida me levaram até o Templo Espírita Fé e Amor. Muitas passagens da minha vida. Hoje um pouquinho mais, com um pouquinho mais de conhecimento das coisas da criação, eu vou em frente para me aproximar o mais rápido possível do meu Criador, que é Deus, que é o Deus único. O Deus que criou o céu e a terra. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que comanda tudo. Nada na terra, nada aqui é por acaso. É tanta coisa bonita que você vê. Tem uns vídeos que eu coloquei nos programas passados aqui já, sobre a germinação de uma planta. Olhando aquilo, desde a semente jogada na terra até o fruto pronto. Que coisa maravilhosa! Bergamota, melancia, são as frutas que eu amo. Como é que vem para dentro da melancia açúcar e água? Que é naquela quantidade. Um galhozinho daqueles, rasteiro, tira lá da terra açúcar, água em quantidade e a cor. Aquela cor perfeita e mais milhões de outras sementes. A célula maior é da laranja. A maior célula que existe no universo é a da laranja. Toda aquela partezinha, aquele gominho ali, tu tira ali, aquilo é uma célula. Que coisa magnífica. Como é que pode um pé de laranja ou de bergamota dar tantas frutas? E tem fruta que quanto mais tu tira, mais dá. O limoeiro, aqueles limão bergamota, dá o ano todo. E quanto mais tu tira, mais Deus abençoa aquela planta. E mais dá. E mais dá. Tem uma vizinha, uma conhecida, que mora na zona sul de Porto Alegre, ela tem um pé desse limoeiro. Eu vou lá e trago 2 sacolas cheias. Eu deixo quase zerado aquele pé de bergamota, de limão. Eu adoro limão, água com limão. Limonada. Se for lá uma semana, 15 dias depois está lotado de novo. E tudo maduro. Eu fico apavorado e quando vejo aquilo, eu digo, Deus, como tu é grande, como tu é bom para nós. Como Deus é bom para nós. Outro dia, há muitos anos atrás, eu estava na casa de um tio meu que tem um pé de videira, de uva. E aquele pezinho de uva estava seco, parecia que estava morto aquilo. É só os galinhos, não tinha nada. E a casca dele se soltando. Quando chegou a época daquela videira fazer o trabalho dela, em 5 dias, ela fechou todo aquele pomar. Eu me apavorava cada dia que chegava à noite lá, da mudança que tinha naquilo. Em 5 dias, surgir folhas, caules, uma cor bem verde daquelas folhas. E dali uns dias já começou a sair os cachinhos de uva.
Só quem tem capacidade intelectual para parar e analisar isso é que vai entender a grandeza do Criador. Se você nunca parou para ver isso, você nunca vai fazer, você nunca vai entender a criação. Se você não parar para pensar em ti mesmo e se autoconhecer, tu nunca vai chegar ao Criador. Porque você só vai chegar ao Criador quando conhecer a si mesmo e as coisas da criação. Esse é o motivo e o meio em que nós chegamos ao Criador. Portanto, as pessoas sonâmbulas, as pessoas que fazem tudo isso para nós aprendermos com elas. Agora eu tenho falado nos programas que existe uma situação de muitas crianças que vêm com uma aptidão incalculável para instrumentos musicais. Quando iniciou o conhecimento um pouquinho mais de religião com a doutrina espírita, com a codificação espírita, havia a situação das mesas girantes. Hoje nós temos os meninos, meninas desse mundo, de todo o planeta, e em todas as regiões, não é aqui, não é no Brasil. Em todo o planeta estão surgindo crianças com grandes aptidões musicais e outras aptidões que às vezes não nos damos tempo. Hoje nós temos muito mais superdotados que tínhamos antigamente. Essas crianças vão revolucionar o planeta. Vão revolucionar o planeta. Quem de nós estiver embrutecido e não tiver a capacidade de evoluir, de progredir, de buscar conhecimento da criação, não poderá ficar no planeta. Vai ter que voltar para um outro planeta mais primitivo, como era a Terra em seus anos anteriores, talvez 2.000, 5.000 anos atrás, para voltar, não que vão regredir, mas vão voltar para esse planeta para sofrer um pouco mais, até chegar o momento do seu conhecimento. Esses espíritos que estão chegando na Terra podem ser vindo de outros planetas ou podem ser vindo da nossa própria geração. Quando eu vejo as pessoas falando em salvar o planeta, temos que cuidar do planeta, ora, quem de nós acha que não vai mais voltar para este planeta? Ninguém sabe nada. Eu não volto. Ninguém sabe se volta ou não volta. Eu sei que vou voltar. Tenho muito para aprender. O meu conhecimento é muito ínfimo das coisas de Deus. Eu tenho certeza que vou voltar. Como vou voltar? Renascendo da água do Espírito? Posso voltar como tataraneto? Sei lá. Em outro lugar, talvez. Então, eu tenho que cuidar desse planeta. Se o dia que eu voltar para cá tiver pior, porque a culpa me foi de hoje. A minha culpa hoje. Nós devemos estar pensando sempre no futuro, mas o futuro nosso é hoje. Devemos, sim, sempre preservar o nosso planeta. Dos anos 70 para cá que começou esse negócio de cuidar do planeta. Não tinha essa situação. Então, de 70 para cá é poucos anos. Mas nós estamos em evolução muito grande e deterioração do uso dos recursos naturais do nosso planeta. Todos os recursos usados para coisas que não são necessárias para o homem deveriam ser aplicados no conhecimento de todo o povo do planeta. Já pensou se nós usássemos todo o dinheiro usado na indústria bélica para trazer qualidade de vida e conhecimento para todos os povos da Terra? Nós temos um povo na Terra que vive como há 2.000 anos atrás ainda. Como 2.000 anos atrás. As suas coisas, vestimentas, conhecimento, as suas tradições são de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Como é que nós podemos ser evoluídos? Nós só podemos ser evoluídos quando todos estivermos no mesmo nível intelectual. Cara, eu fiz 5, 6 faculdades. Sim, tu fez, o outro não fez. Nós temos todos o mesmo nível. Pode ter um pouquinho mais de estudo.
Mas de inteligência, não. Estudo é uma coisa, inteligência é outra. Educação é outra. Conhecimento que se adquire na escola. Inteligência provém do Criador. Do Criador. O cara passa muitos anos e descobre alguma coisa. Ninguém descobre nada se não for autorizado pelo plano espiritual. Se você não descobrir aqui, descobre outro em outro tempo. Logo seguido vai ser descoberto. Porque assim é? Porque quando se é descoberto alguma coisa, aquele conhecimento já está pronto. Aquela inteligência está pronta para ser liberada para o nosso plano espiritual, material. Então, sempre estaremos sendo guiados pelo plano espiritual. Às vezes está parado, pensando alguma coisa. Pô, tive uma ideia. Pô, me surgiu uma ideia aqui. Ótimo. Essa ideia pode ser soprada por algum espírito que está te ajudando. Ou algum espírito ruim que vai te botar numa bronca. Tu tem que saber separar. Não, peraí. Tive uma ideia aqui, mas essa ideia aqui não é boa. Como é que tu sabe se uma ideia é boa ou ruim? Ou má? Muito simples. Essa é uma das coisas mais simples que existe. Se tu não quisesse que fosse feito para ti aquilo, não faça para o outro. Simples. Se aquilo eu não gostaria que fosse feito para mim, não vou fazer para o outro. Que dificuldade existe de aprender isso? O irmão da codificação diz que fora da caridade não há salvação. Nós, do Templo Espírita, faremos muita caridade através do conhecimento. Quando estivermos lá no conhecimento, os espíritos superiores vão liberar muita inteligência para nós. O Templo Espírita depois vai criar a Universidade Espírita. Esse é o plano. O Templo Espírita Fé e Amor, depois a Universidade Espírita, e um grande centro científico para a descoberta das coisas, para a evolução da nossa espécie no nosso tempo e progredirmos. Essa é a ordem para o Templo Espírita Fé e Amor. O que é a Universidade Espírita? É onde você vai estudar como estuda na universidade. Você vai entrar na parte de baixo, vai estudar física, química, biologia, citologia, química, todas as partes da matéria. E depois vai estudar uma parte da religião, porque o espiritismo é 40% ciência, 40% religião e 20% filosofia. Para você juntar as duas partes, você tem que filosofar. Parar para pensar e começar a filosofar como você vai juntar as duas partes. Então, o espiritismo não é só religião, nós não devemos disputar religiosidade com os outros. Cada ser tem o seu momento espiritual. E cada um deve seguir o seu caminho. Vai chegar uma hora que você vai dizer, não, peraí, o que eu aprendi até hoje não me serve mais. A minha cultura, a minha inteligência não aceita mais. Então, essa é a situação. Nosso programa está indo para encerramento já. Vamos encerrar um pouquinho, 5 minutos antes hoje. E eu vou pedir que alguém que assiste esse programa, temos aí o canal da TV do Vale, também temos o nosso canal lá do Templo Espírita Fé e Amor. Entre lá e veja os outros programas. Vamos colocar os outros programas todos lá. Quem for lá assistir, por favor, dê seu like, o seu dislike se não gostar. Faça comentários no nosso programa do YouTube. E eu gostaria que todos nós temos também o Templo Espírita no Facebook. Não temos aí nas outras plataformas ainda, porque assim que
tivermos condições, colocaremos nas outras plataformas. Eu sou meio grosso nessa parte de informática ainda. Mas estou me adaptando porque é o meu tempo. Certa vez a pessoa diz, isso aqui não tinha no meu tempo. Muito bem. Quando é que era o teu tempo? Meu tempo quando era novo. Tu morreu já? Não, não morri, tô vivo. Então o teu tempo é até tu morrer. Enquanto nós não morrermos, é o nosso tempo de estarmos aqui, aprendendo. Por isso que diz aqui ditado. Vivendo e aprendendo. É assim que devemos nos portar. Quanto mais usados e mais veteranos, mais sábios devemos ser. Ontem eu vi uma expressão, aquela pessoa quanto mais velha, mais ela se desfaz da sabedoria. Não é como as outras pessoas, quanto mais velha, mais calmo, mais sábio. Como pode isso? Porque aquele espírito é muito embrutecido ainda. Não aprendeu muita coisa. Quantas encarnações esse espírito terá que ter? Quantas vezes terá que retornar a esse planeta para aprender? Ou terá que voltar para outros planetas? Portanto, vamos fazer a nossa oração de encerramento, pedindo a Deus que nos proteja, que nos abençoe. Vamos botar nosso copo de água aqui. Vamos dizendo assim: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, Deus único, Deus onipotente, Deus eternamente justo e bom, nós confiamos, nós acreditamos e temos a certeza da tua existência e dos espíritos superiores nos abençoando nesta noite. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Senhor, protege o nosso planeta. Traga as boas energias, Senhor, para esse planeta maravilhoso que tu nos deu, que tu nos presenteou. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa nosso país, abençoa nosso estado, abençoa o nosso povo. Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, hoje e sempre, em todos os universos. Que assim seja. Amém. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus nos ajudar. Nosso hino.